misterioso, muito ruim, muito perigoso. De repente surge o Ministério Público, bonito. A coisa que me espantou quando o Ministério Público decidiu defender os índios. Eu fiquei espantadíssimo. Eu estava sozinho a vida inteira, eu tentando defender os índios, e de repente o Ministério Público estava aí. E agora? Essa coisa é linda. O Ministério Público toma Brasília nas mãos e briga por ela e vai defendê-la. E que se cuidem os que quiseram continuar agredindo, porque aqui vai ter pancada. Então, em primeiro lugar, minha saudação ao Ministério Público. Confesso a você que durante o jantar eu fiz uma cola. Preparei uma cola que eu devia dizer hoje. Mas perdeu-se por aí a cola. A minha chefe de gabinete, que toma conta dos meus papéis, me abandonou essa tarde e eu me perdi. Em algum momento se encontrará essa cola. Mas eu tenho agora que improvisar alguma coisa. Por umas dobras aqui. Primeira reação minha a Brasília. Vou fazer uma conversa de boca ao ouvido. Essa é uma conversa de boca ao ouvido, de coração a coração. É falar, pensar em voz alta sobre essa coisa que é Brasília e esses 35 anos que nós vimos essa cidade crescer e surgir tal qual ela é. A primeira reação foi de raiva. Juscelino, na campanha eleitoral, começou a falar irresponsavelmente que ia fazer a capital. A capital anunciada em 1922, logo depois da República outra vez, quando se criou o país e quando se organizou a República. E falava-se assim, em campanha eleitoral, TV Tupi, e propus outra coisa. Esse negócio de Brasília, de achar que pode fazer, que vai inovar o Brasil, é uma bobagem. O plano bom é o do Couto Magalhães. O plano bom, realmente, eu acho, que é tomar a velha ideia de, com um canal de 300 quilômetros, ligar o Rio Tocantins ao Rio Grande. E o Rio Grande ao Rio Paraná. Nesse caso, faria uma comunicação por água de Buenos Aires a Belém do Pará. Se desapropriasse uma área ao longo disso, se podia criar uma costa brasileira. Os brasileiros que estavam na costa, estavam a 100 quilômetros da costa atlântica, podia se abrir uma outra costa brasileira. E isso sim podia dinamizar o Brasil. O fato é que essa conversa foi repetida no Rio, meios intelectuais, e teve um efeito. É que eu me tornei visível para o Juscelino. É muito importante para o homem ser visível. Então, isso iria me ajudar no futuro a criar a Universidade de Brasília também. Porque eu passei um sujeito que tinha ideias. Sobretudo porque esse homem que tinha fotografias, e entre o Lúcio Costa com um pedacinho de papel que são 14 reais. Um pedacinho de papel e um texto maravilhoso. É o texto dos textos mais bonitos do mundo, porque nunca ocorreu que um texto escrito descrevesse uma cidade que 20 anos depois estava feita, e feita igual. Quando eu olho a torre, me comove ver a torre que estava no desenho do Lúcio. Tal como estava, o Oscar fez como está, tanta coisa a mais. Então aquela coisa me comoveu muito. O Lúcio inventou a cidade, e o texto era belo, e falava do que ninguém falou. Um eixo rodoviário, um eixo monumental, as superquadras, que é uma invenção, a utopia do Lúcio, louca utopia, em que o Israel acreditou, de que de 4 quadras, 3 podiam ser mais pobres, e pobres e ricos viveriam juntos. Toda uma coisa linda. A utopia Brasília era de uma beleza incrível naquele texto do Lúcio, e a ideia da cidade rodoviária. Aqui, por exemplo, o Oscar, no princípio, se danava muito, porque o Oscar nunca aprendeu a entrar naquele... Ele ou passava por cima, ou largava o carro, esquecia o que tinha deixado o carro sendo levantado. E buraco para cá, e buraco para lá, era uma coisa muito esquisita. Pois bem, Brasília, como invenção do Lúcio, era alguma coisa que comoveu a todos nós. E sobretudo quando se viu que era Juscelino, que era Oscar que ia fazer, era a arquitetura do Oscar. Então essa combinação é fantástica. E mais, logo se tornou claro, uma coisa que para mim era visível, a felicidade, a coincidência de uma geração extraordinária, na mesma geração, contemporâneos, homens do calibre de JK, com sua capacidade política, com sua ambição, com seu elan, com sua tesão,
JK. Ao lado dele, Israel. Esse engenheiro honesto, sério, brigão, trabalhador, Lúcio Oscar. Quando é que surgiu uma geração assim? E postos na mesma obra, no mesmo canteiro. Então, era incrível. Todo o país tomava dinheiro emprestado para gastar no Rio de Janeiro. São Paulo morreu de raiva, o Rio Grande do Sul morreu de raiva, Recife morreu de raiva. Então, todo mundo tinha ódio desse Rio de Janeiro, que abarcava tudo, que abarcava tudo, e todo mundo concorria a favor de Brasília. Nem sabia o que era Brasília, mas estava contra a dominação enorme, obsessiva do Rio de Janeiro. Então, o fato é que Brasília incrivelmente se tornou viável. E viável também por sabedorias estranhas. Por exemplo, a sabedoria de gente da justiça como Vitor, durante a construção. Num certo momento, a UDN não queria dar dinheiro mesmo. Tirava todo o dinheiro. Num certo momento, tirou o dinheiro do orçamento para Brasília. Então, brincadeira que o Vitor inventou, eu vi a invenção, eu era, nesse momento, assessor do CATES, e a invenção foi o seguinte: vamos pagar a dívida dos institutos? Olha que sacanagem. Não havia dinheiro para Brasília. A UDN tinha tirado o dinheiro do orçamento. Em Santos se pegou uma montanha tremenda de dinheiro que o governo devia aos institutos. O governo pagou os institutos para construir os prédios de Brasília. Tudo isso aqui foi dentro dos institutos. A coisa é muito sacana. Ações de guerra. E realmente, o elenco que estávamos todos metidos nisso, a briga e a alegria. Acho que o Oscar Niemeyer foi quem inventou o jeans. Ele inventou uma roupazinha azul, Jesus. E ele com a namorada dele, vestida de azul, de calcinha azul, uma blusinha azul, todo mundo vestido de azul. Aqui, o grupo dos arquitetos, eu me lembro de milhares de cenas de coisas. Entre elas, vejam o seguinte: tinha um negócio aqui chamado Lacerdinha, que é engraçadinho, porque a terra toda foi revoltada, revirada, e aqui tinha uma ventania desgraçada. De vez em quando a ventania levantava uma coluna de poeira que ia até a lua, aquela coluna vermelha, que nós chamamos de lacerda. Era uma coluna de poeira vermelha, não só havia poeira no chão, a poeira no céu. Eram imensas colunas de poeira. Como eu era de fora, vinha aqui, ficava espantado de ver aquela cidade que não existia. Então de noite você lembra disso? A gente... Olha bem. A guerra contra o Brasil, a guerra da UDN era total. Encontrava-se modo de falar mal de tudo de Brasília. E coisa que nos doía o coração. O Lúcio inventou o lago. O lago não existia, nem era para existir. Só que o olho do Lúcio, vendo aquele negócio, com a cuidade dele, ele viu que o buraco era suficiente, que fechando um pouquinho a boca do buraco, que dava para fazer o lago maior do mundo, para abraçar a cidade. Então nós torcemos pelo lago e a UDN torcia contra. O lago vai encher, o lago não vai encher. O Lúcio, precisa ver sério, o Lúcio não vai sair lago, vai sair lago. Vocês não fazem ideia do que era verde, de grama que tem. Agora também o governador anterior, com bom gosto de fazer canteiros de flor, por manchas de cor em Brasília, mas as árvores, a beleza da cidade Arvoredo, que para mim me enche o coração, porque é o contrário, é como o lago. Por exemplo, um dia andando pelo lago, ou quando eu comprei, depois perdi, coitadinho de mim, fui presídio, comprei um terreno alto, lá do outro lado, bem de frente, no lado oposto ao Palácio Alvorada. Era um terreno alto onde eu queria fazer minha casa, ficaria pertinho da Universidade de Brasília, e eu com uma lancha iria da Universidade de Brasília. Era meu sonho. Então, aquilo, andando naquilo, vendo o lago ainda enchendo, esperando que ele enchesse. E agora, quando eu vejo o lago, quando com um amigo eu posso passar pelo lago, a alegria que me dá essa cidade construída, a alegria que me deu recentemente. Eu publiquei outra vez, como tantos publicaram, o texto do Lúcio. Ler outra vez o texto do Lúcio. O texto do Lúcio era como a carta de Pedro Vaz Caminha, é como a carta de Getúlio Vargas, a carta do Testamento. É um dos documentos fundamentais desse país e é um dos documentos do homem. Bom, vamos lá. Da Alvorada, e depois eu andei pelo mundo inteiro, vendo as colunas da Alvorada serem imitadas pelo mundo afora, o Palácio Planalto, o Itamaraty.
a beleza disso. Há um episódio, o Itamaraty foi sempre muito desorganizado dentro do Brasil, lá fora é que parece que era competente, aqui não é. E o Itamaraty esquece as pessoas. Por exemplo, em Alcides, olha, não tem raiz, Lúcio e Oscar, eles são a possibilidade extrema do humano. O humano pode fazer isso. O ser humano é capaz de criar um palácio. O ser humano é capaz de inventar uma cidade que ninguém inventou. Uma cidade que não tem pai nem mãe. Uma coisa nova. Brasília é essa invenção. Como arquitetura e como urbanismo. É uma coisa espantosa. Por isso Brasília podia estar na Finlândia. Podia estar em Ulm. Podia estar na Austrália. Está aqui. Porque nós temos uma criatividade. Porque nós somos os melhores para criar no mundo, nesse campo, fomos até agora. Somos nós brasileiros os melhores. Então aqui é muito importante. Por exemplo, nós vivemos a honra de Aleijadinho. O Aleijadinho, por ter existido, nos dá uma dignidade enorme. Mostra que aquele mulato era capaz de fazer aquelas obras. Da mesma forma, Brasília mostra, agora, no tempo moderno, o que o brasileiro é capaz de fazer, o que pode fazer, como a exploração extrema do que o humano pode dar. Não é folclórico, do Da Vinci. O fato é que o mundo percebeu a importância disso. Vocês calculam o fiasco horrível. Me dá medo e me encolho só de pensar. Se Dutra tivesse feito Brasília. Se ele quisesse fazer, teria feito. Isso seria uma merda. Você calcula Brasília com a casa da guerra. Aquela coisa horrível. E o perigo era muito grande. Você vê que de vez em quando acontece alguma coisa boa nesse país. Que não foi Dutra que fez. E por isso o mundo se espantou de ver uma nova capital que surge com esse vigor, com essa qualidade, com essa beleza, com esse esplendor que é Brasília. Todo mundo sabe de Brasília, sabe, naqueles anos, há 30 anos atrás, sabia-se mais de Brasília que do Brasil. O europeu, essa gente toda, é muito desformada e confunde com China, com Peru com Indonésia, confundem tudo. Brasília foi uma espécie de luz que mostrou que é um país que eles chamam Brasília também, alemão, é a mesma coisa. É Brasília e Brasília. E a imagem eram as fotografias que surgiam daqui, desses palácios, e a canalha toda dizendo, foi absurdo gastar tanto dinheiro. Algum dia tem que gastar algum dinheiro. A honra também existe, a arte também existe. E é claro que quem pode dizer o fulano aqui não, é tão largo. É largo como Berlim, é largo como Londres, é largo como Paris. Essas extensões enormes aí, que a gente tem que defender, impedir a canalha de querer aproveitar espaços vazios. Essa cidade construída com coisas concretas e com espaços ao redor das coisas, com espaços ao redor das quadras. Esse complexo de coisas que faz de Brasília, porque os restaurantes servem bife com fritas, é o que se chama de comida internacional. É bobagem. A comida brasileira nunca entrou no restaurante com hábito. Ela entra como comida estrangeira, entra italiana, entra a macarronada. Mas a brasileira só entra como coisa exótica, como prato tal baiano, prato tal do Pará. A comidinha nossa não entra. Aqui em Brasília, a presença dessa comidinha. Aqui havia restaurante, você pode comer comida goiana, tinha um até fechado, a canada fechou, era ótimo. Era onde eu gostava de almoçar. Tem um de comida mineira. Então, esse tipo de público, outro, que é brasileiro, é nosso, não é de um lugar que estrangeiros vieram e implantaram um tipo de comida que a gente até gosta, até aprecia. Mas aqui há coisas dessas que eu, como antropólogo, que ando olhando os hábitos dos povos, para mim fica visível. Efeitos de Brasília. Brasília exerceu para o Brasil, em 1700, 600